Bom dia a todos. Eu queria só explicar, na verdade, qual foi a ideia da comissão colocar isso e por que da gente ter colocado tudo aquilo ali. Nós sabemos que todas as decisões, para falar da primeira parte ali, né, relacionada à nomeação de assessores, coordenadores, etc., passa pelo Conselho, evidentemente. Mas o que a gente não queria, e por isso colocar ali, é permitir que o ad referendum fosse utilizado para só depois o Conselho vir e analisar aquilo. A pessoa já está trabalhando, já está recebendo, aí vem o Conselho para eventualmente só homologar o que já foi feito. Então a ideia de colocar ali é para evitar, e nós não estamos falando dessa reitoria, logicamente, mas para evitar o que já aconteceu antes, que é de as coisas terem que passar no Conselho porque já estão na prática e já geraram prejuízo, e vão gerar prejuízo para alguém. Coisas que se entendeu, né, as pessoas que compõem a comissão, que seriam relevantes a ponto de primeiro terem que ser analisadas aqui, como nomeação de assessor, coordenador de todas as áreas e núcleos que a gente colocou ali. Então, a colocação ali seria para impedir a utilização do ad referendo, que vai continuar vindo para o plenário analisar, vai, mas só que o reitor não poderia usar o ad referendo primeiro, a pessoa já ser nomeada, já trabalhar, para depois o conselho apenas ter que analisar aquilo e, de repente, se não aprovar, a pessoa tem que sair, parar de trabalhar, já receber o salário. Enfim, não gerar esse tipo de problema. Foi essa a colocação, por isso eu acho importante a colocação ali, a ideia foi limitar a utilização do ad referendo para que a gente não volte a ter situações como já tivemos no passado de o ad referendo ser usado de maneira ampla. Acho que ali realmente é boa essa colocação da editar resolução, portaria e instrução, porque dá uma especificada melhor, né? Decisão é muito amplo mesmo, mas a ideia de colocar essas coisas ali foi de justamente impedir essa utilização do ad referendo antes que o plenário analise, né? O plenário vai analisar, lógico, mas do jeito que está hoje, vai analisar depois, se o reitor eventualmente fizer a nomeação primeiro. Então a ideia, e a pessoa já começa a trabalhar, essa seria a ideia, já tem efeito a portaria antes de ser trazida para o plenário. Não é isso? Depois do plenário só, se não concordar, é anulada a decisão. Então a ideia seria não permitir que ela tenha efeito antes de ser analisada pelo plenário. Nesses casos, se entendeu, seria necessário. Com relação ao impacto orçamentário e financeiro, eu tenho uma visão diferente. Lógico, o senhor é doutor no assunto, tem uma experiência muito grande na área pública, eu tenho uma experiência menor. Mas no meu conceito, impacto orçamentário não significa qualquer coisa, não. Impacto significa mudar o orçamento. Se eu tenho um orçamento pré-determinado de gastos e eu sigo aquele orçamento, nenhuma decisão minha seguindo o orçamento representa impacto orçamentário. Só aquela que muda o orçamento pré-determinado. Então, se a FEB tem lá uma verba que é destinada para compra de papel, etc., etc., usar essa verba dentro, existe isso não, Wander? Se eu uso as verbas dentro daquilo que está determinado no orçamento, isso não é impacto orçamentário. Impacto é mudar, é ter uma decisão que altera aquilo que foi pré-determinado no orçamento. Pelo menos na área pública, me parece que seria isso, né? Na visão, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde aparece o impacto orçamentário, proibindo que se façam situações que gerem impacto, o impacto quer dizer mudar o que está previsto antes. Se está previsto que eu vou ter uma arrecadação de 100 e eu prevejo o gasto de 100, gastando 100, se a arrecadação foi de 100, não tem impacto nenhum. Eu estou gastando o que foi previsto. O que a gente quis dizer ali, e aí por isso não colocamos o percentual, é que se o reitor quiser fazer alguma coisa que vai gerar uma alteração do orçamento pré-determinado, mudando, fazendo com que ele não possa investir o dinheiro em outra área, como já estava pré-determinado, isso tem que vir ser analisado pelo plenário. Não qualquer compra tem que passar por aqui. A ideia não é essa, porque, no meu ponto de vista, uma compra simples, que já está devidamente prevista no orçamento, que já tem uma dotação orçamentária própria, utilizar a dotação não é impacto orçamentário, é utilizar o que está previsto. Seria criar uma coisa que não está prevista, aumentando um gasto dentro daquilo que foi previsto inicialmente. Então essa foi a ideia da comissão. Eu particularmente não entendo que impacto orçamentário é qualquer compra que eu faça porque gera gasto. Não, se ela está prevista no orçamento, não é impacto orçamentário. Impacto é mudar, é criar uma coisa que altere o que está pré-determinado. Aí sim a gente entraria digamos, no espírito ali da nossa colocação da alteração do impacto orçamentário. Foi esse, né? Então, assim, para explicar o que a gente quis colocar, continuo achando que seria importante colocar algumas coisas ali para restringir a possibilidade de utilização do ad referendum antes do plenário se manifestar. Porque o problema não é usar o ad referendum, não é o fato de não vir para o plenário analisar, porque de qualquer maneira vem. O problema é permitir que a decisão tenha efeito antes que o plenário analise e, eventualmente, se ela não for aprovada pelo plenário, você já gerou uma situação prática de alguém que já está trabalhando, está recebendo, o dinheiro já foi usado, eventualmente o plenário pode não aprovar, e aí, né, como aconteceu antigamente, de simplesmente se homologar o que já foi feito, porque já foi feito mesmo, então agora não tem jeito. A ideia seria tentar impedir que qualquer outro
que viesse aí, de repente, né, com uma ideia maluca aí, comece a usar o ad referendum de novo, né, à torta direito, e o plenário acaba só homologando as coisas que ele já fez. Claro que existe a responsabilidade do plenário de não fazer isso, evidentemente, né, do Consul de não aprovar tudo aquilo só porque já foi feito. Mas não sei se não seria interessante, essa foi a sugestão da comissão, é isso que eu estou tentando explicar, de nós já colocarmos algumas limitações para evitar que isso aconteça em certos casos, já em primeiro ponto. Então foi isso que a comissão, né, analisou e é por isso a sugestão que a gente fez. Gostaria de solicitar a palavra para o professor Reginaldo, gostaria de fazer uma colocação no seguinte sentido. Hoje nós temos o plano de cargos e salários, né, de carreira, o plano de carreira, tanto da parte dos funcionários quanto da parte dos professores. Então, os cargos que já existem dentro dessa tua colocação, Gustavo, na verdade, aqueles cargos que estão lá previstos no plano dos funcionários, né, que aí entra toda a parte de assessoria, os órgãos, né, de assessoria e de apoio, todos eles estão previstos, né, e foi aprovado pelo colegiado, né. A gente tem feito uma análise muito criteriosa do preenchimento desses cargos, porque não cabe preencher tudo de uma vez, não tem orçamento para isso, tá? Mas eles estão previstos, né. Cargos que têm que ter critério técnico e não são de livre nomeação, eles vão ter que, obviamente, passar por um procedimento de seleção, de seleção dessa pessoa, desse profissional. Agora, os cargos de livre nomeação, que já estão previstos no plano, esses, dentro dessa tua colocação, esses representam impacto orçamentário, uma vez que estão previstos, uma vez que estão lá, designados como de livre nomeação. Tá? Outra coisa, o que você coloca, você tem toda a razão, eu concordo plenamente com você. Só vejo a necessidade de nós estabelecermos nossos procedimentos e o nosso calendário interno, que tem que ser cumprido as etapas. Por exemplo, não dá para a gente fazer uma análise se realmente gera ou não impacto financeiro se nós não conhecemos o orçamento da instituição. Então, nós não temos um orçamento. Nós não temos, né? Todos nós sabemos. Nós temos que melhorar muito, caminhar muito nesse sentido. Né? Então, por exemplo, se nós temos lá, nós estamos construindo o nosso PDI. Se no PDI estiver estabelecido, depois disso discutido, acordado internamente, a comunidade aprovou o PDI, que prevê vou colocar um exemplo que não é nada real, tá? Só mero exemplo. Se tiver prevista a construção de um ginásio poliesportivo, para daqui a 4 anos, 5 anos, não sei, 10 anos, ou 3 anos, 2 anos, talvez por imposição dos órgãos reguladores num prazo menor, se isso estiver no orçamento, isso sim, está lá, está previsto, tem uma dotação orçamentária para aquilo, está tudo correto. Então, dentro do que você fala, eu concordo plenamente. Só vejo a necessidade de, posteriormente de aprovado o estatuto, o trabalho não finaliza aí. Fica muito claro para a gente que nós temos que estabelecer, organizar a casa, né, internamente, que todo mundo conheça, inclusive que o colegiado aprove o calendário anual do que tem que ser elaborado, trazido a esse plenário, discutido e aprovado. Então, aí sim, aí faz sentido de pensar dessa forma. Tá? Hoje, nós estamos... Não dá para construir de uma vez só tudo, né? Então, fez o plano de carreira, beleza. Então, agora eu acho que a gente tem que caminhar mais. E minha colocação é só no sentido de falar minha colocação é que não se encerra com a elaboração do estatuto. Isso é só o começo e nós vamos ter que trabalhar muito para conseguirmos fazer da forma como você está colocando. Porque senão fica meras palavras e não tem fundamentação, não tem embasamento para a gente poder agir. E aí amarra a reitoria. Que aí fica, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se eu não tenho uma dotação orçamentária, eu não tenho um orçamento descritivo do que vai ser feito para o ano seguinte, eu não sei o que é o impacto, o que não é impacto, como é que eu trabalho? O que eu submeto e o que eu não submeto? O que é, entendeu? Então aí, nesse sentido, eu acho que estabelecer um valor
máximo, um teto, né, ou um valor a partir do qual é necessário ter o aval do colegiado, aí eu acho que amarra um pouco, enquanto a gente não tem esses procedimentos internos. Bem, eu gostaria de fazer uma consideração de um modo geral, né, de ordem geral. É muito natural que haja uma tendência de estabelecer maiores controles nesse momento na administração, né, no Poder Executivo, vamos dizer assim. Porque nós viemos de uma situação em que o controle praticamente inexistia, né? E nós somos testemunhas aqui de muitas e muitas decisões que passaram de uma maneira atropelada pelo Conselho Universitário, enfim. Então, de uma situação de praticamente ausência de controle, agora nós estamos correndo o risco de chegar numa outra situação de controle total. Mas é preciso ver se isso vamos dizer assim, conveniente, né? Até que ponto isso é conveniente? Porque nós podemos chegar ao ponto de sufocar a administração, impedir a administração de funcionar normalmente. E mais, aproximar a FEB cada vez mais do modelo de administração pública, o que nós queríamos e que quisemos tirar, justamente porque a FEB trabalha num ambiente competitivo, de mercado, de iniciativa privada. Se a gente amarrar todas as decisões da administração aos procedimentos de administração pública, nós vamos estar retornando ao estilo de administração pública e tirando a agilidade da administração. Então, eu estou falando assim de um modo geral, né? É uma observação de um modo geral, que nós devemos ter esse cuidado, porque a realidade é que a FEB trabalha no mercado, ela compete no mercado, compete com instituições que têm dono. Um dono que decide, acabou, ele decidiu, não precisa de nada disso. De referendo, não precisa nada, estatuto nem nada. Decidiu, está decidido, já manda fazer e pronto, no outro dia já está pronto. Essa que é a realidade. Nós estamos sujeitos aí, estamos competindo com esse tipo de instituições. Então nós devemos ter esse cuidado, para não exagerar nem de um lado e nem do outro, nem deixar sem controle, mas também não sufocar a administração, tirando a sua agilidade, tá certo? Bom, isso de uma ordem geral. Agora, eu quero citar um exemplo aqui. Primeiro, a CICE colocou de maneira muito tranquila e clara a questão de nomeação de pessoas para cargos, etc. Né? É preciso lembrar isso, quero reforçar essa ideia. Para que alguma pessoa seja nomeada a um cargo, num cargo aqui na FEB hoje, em primeiro lugar, o cargo tem que ter sido criado. E para que o cargo seja criado, é preciso que a resolução, a portaria, né? A portaria que cria o cargo tem que ser aprovada aqui no Conselho Universitário e tem que ser aprovada no Conselho Curador, com antecedência. Nesse caso de criação de cargo, não existe ad referendum. É só ver a lei, que a lei diz antecipadamente criados com aprovação do Conselho Curador e Conselho Universitário. Então, veja bem, a questão que pode chocar, primeiro, é a questão da criação do cargo.